É interessante isso que o Brunoro falou, porque nos últimos 5 anos a base mais vencedora do Brasil é a do Palmeiras. E nos últimos 5 anos chegou em finais de quase todas as categorias do Campeonato Paulista, sendo que em 3 anos chegou em todas as finais. É contigo, Fernando. Então, Brunoro, eu queria falar um pouco sobre esse cenário que a gente tem agora, né? O futebol brasileiro vem de um período aí de forte crescimento aí de receitas. Nos últimos 5 anos, as receitas dobraram, né? Uma coisa impressionante, porque você vê um período de depressão econômica e um segmento em que os 34 maiores clubes, que são os que a gente acompanha na Pluri, exatamente dobraram a receita até 2019, em 5 anos. E o principal elemento desse aumento de receita foi a venda de jogadores, que aumentou 320%. Né? Ano passado, a gente vendeu 1,7 bilhão de reais em atletas, só esses clubes, quase batendo no valor da TV. Hoje é 27% da receita é de venda de atletas. Né? O Brasil consolidando e conseguindo fazer com que a sua posição estratégica no mercado internacional de fornecedor de atleta acabe virando uma condição de melhora financeira dos clubes, né? Mas os clubes, boa parte deles, né, não aproveitaram esse aumento de receita para equacionar a sua condição financeira. Né? O que a gente viu foi o dinheiro extraordinário que vem da venda de um jogador acaba virando aumento de folha, ou contratação de outro jogador e tudo mais, mesmo em clubes muito endividados, e você vai mantendo aquela bola de neve que não acaba nunca. E aí vem a Covid, né? A Covid pega agora os clubes pesadamente, né? Os relatos são os mais dramáticos aí possíveis, e o impacto em todas as linhas de receita, né? Com a dificuldade de reduzir as despesas na mesma velocidade e magnitude, né? Eu queria ouvir de você qual é a tua avaliação, você que está aí vendo o mercado latino, Peru, aí nessa parceria com os ingleses e com todo o teu conhecimento e trânsito no mercado brasileiro, como é que você está vendo aí esse drama no futebol de maneira geral aí da Covid? Bom, Fernando, a Covid, na realidade, ela veio trazer mais rapidamente uma tragédia anunciada. Uhum. Né? Quando você pega a maioria dos clubes que não colocam aquela regrinha básica que todos nós sabemos, receita versus despesa, uma hora essa conta chega. Uma hora essa conta chega. E ela chegou mais rapidamente em função da Covid. Né? Porque eu não consigo conceber times faturando mais de 200 milhões de reais ano ficar endividado. Ficar endividado. Isso numa empresa manda todo mundo embora e começa de novo. Né? Então, assim, eu fico assustado, porque a gente comete os mesmos erros de, vamos dizer, populismo, que eu chamo isso de populismo, né? Esportivo. Eu vou agradar a torcida, vou contratar jogador, a peso que for, e dane-se a receita, vou ficar endividado e ver o que acontece. Quer dizer, então, os clubes que não se planejaram financeiramente vão sofrer muito agora. Vão sofrer muito agora. Né? Então, você pega assim, tradicionalmente, o dinheiro bem gasto, ele vem numa proporção boa. Por exemplo, o Flamengo, todo mundo fala que é o Flamengo, tal, mas a gestão do Bandeira equacionou a parte financeira. E ele não ganhou títulos, mas ele fez um time competitivo. Né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, o clube, ele não precisa ser campeão para ser vencedor. Ele tem que ser um time competitivo. Se ele for competitivo, ele está disputando o título o tempo todo, uma hora ele vence. Né? E aí, se você consegue deslumbrar isso com uma receita equilibrada, você vai ser perenemente competitivo, não sofrer esses altos e baixos. Né? Então, eu acho que a gente passou por um período de euforia, porque começamos a vender jogadores extraordinariamente caros e vindo da base. O pessoal não se tocou isso, né? Quer dizer, jogadores vendidos antes de chegar no profissional. Né? E aí, em vez de aproveitar isso para uma situação positiva de equilíbrio,
se gastou muito no profissional, né? E desequilibrou as contas, a maioria desequilibrados. Eu não consigo, você olha balanço, a maioria, você sabe melhor que isso, a maioria com dívidas enormes, né? Então, eu acho que agora, talvez, tomara, né, que a pandemia nos traga um pouco mais de mentalidade equilibrista, né? Vamos dizer assim, poxa, agora eu vou precisar fazer um time competitivo com menos grana, com menos dinheiro. Agora talvez eu olhe um pouco mais para a base, agora eu olho um pouquinho mais para as condições financeiras, de repente algum time aí vai perder jogador porque ficou 3 meses sem pagar, entendeu? Então talvez a pandemia, e eu sou um cara muito otimista nesse aspecto, eu gosto muito de pensar que sempre alguma coisa se traduz em algo bom, né? Então, vai ser um problema realmente financeiro, porque todas as cadeias econômicas vão sofrer uma recessão. Todas as cadeias econômicas. Então, o que vai acontecer? O patrocínio talvez seja menor, né? Aqueles que não têm patrocínio vão ter que ser bastante criativos para obter recursos. A televisão talvez reduza também o número de patrocinadores deles e venha oferecer um pouco menos. Então, aí eu acho que começa a fazer valer quem planeja melhor, quem planeja estrategicamente melhor. Porque se você falar assim, planejamento estratégico num clube, num esporte, é uma coisa louca, né? Porque você fala de planejamento estratégico 5 anos para cima. Estou falando esporte. Uma empresa é 10 anos para cima, né? Então, as pessoas talvez comecem a pensar dessa forma, né? Eu fico muito feliz que eu tenho recebido alguns convites para planejar a base. Ninguém me chama assim muito para o profissional, tal, porque talvez sabe dessa minha mentalidade, apesar que dá para a gente trabalhar com as duas coisas, mas também quando vem alguma coisa do profissional, eu prefiro ficar um pouco mais com a base, onde a gente consegue ver o trabalho fluir, né? Então, assim, eu acho que essa pandemia vai nos alertar, mas também eu acho que se os clubes não forem criativos agora, vão sofrer muito mais do que o normal. Eu já vejo, por exemplo, estratégias de marketing que ficaram muito defasadas nessa pandemia, de se mostrar o patrocinador, de fazer ações com o patrocinador, né? Ficou muito no oba-obazinho, muito arroz e feijão, sabe? A gente podia ter sido um pouco mais criativo, né? E acho também que é uma hora positiva da gente repensar, porque assim, eu acho que os clubes vão ser cobrados um pouco menos pela situação financeira. Se eles vão ser cobrados um pouco menos, não custa planejar um pouco mais. Muito bom. Contigo agora, Munique. Bacana. Queria só dar continuidade ao que o Fernando falou, Bruno. Há quem diga já em hegemonia do Flamengo no cenário brasileiro. Talvez seja cedo ainda, mas você falou que a gente está acostumado com altos e baixos do futebol brasileiro, mas pegando até o gancho da última pergunta, que muita coisa mudou de lá para cá, acho que a gestão mudou muito, né? Hoje o futebol brasileiro tem uma gestão mais profissional, não está no nível ideal, mas melhorou muito, né? Ou seja, a gente tende a diminuir esses altos e baixos. Você acredita, então, que quem está bem hoje, até pelo período da pandemia, a gente tende a preservar o que a gente tem visto nos últimos anos aí, e aí eu dou exemplos já. Acho que o maior exemplo disso, que tem afetado a hierarquia do futebol, é o Atlético Paranaense. Você falou bastante da base, é um clube que forma, utiliza, é campeão com os jogadores e vende bem tanto para o Brasil quanto para fora, né? Está conseguindo vender direto já. Então, o que você imagina aí para esse cenário da hierarquia do futebol brasileiro? Você acredita que esses Flamengo, Palmeiras tendem a sofrer altos e baixos, como a gente viu Corinthians e São Paulo nos últimos anos, períodos hegemônicos, mas depois uma queda significativa já em termos de gestão? E ao mesmo tempo, esses clubes que melhoraram muito sua gestão, aí o Atlético chegando a quase 400 milhões de receita, beirando aí Grêmio, Inter, Corinthians, enfim. Como você imagina esse cenário, Bruno?
Só cortou um pouquinho a última fala sua que eu não ouvi. Você pode repetir? Acho que eu fiz um balanço geral ali sobre o que eu perguntei. É para você falar sobre o cenário da hierarquia do futebol brasileiro, se você acredita num período hegemônico aí de Flamengo e Palmeiras, até a gente fala bastante da espanholização, que seria Corinthians e Flamengo, hoje a gente tem Palmeiras e Flamengo, se isso tende a continuar, e como você avalia a chegada desses novos clubes que estão melhorando sua gestão, caso do Atlético Paranaense, tomando lugar aí colocações do Campeonato Brasileiro que eram de outros grandes clubes no passado. Tá, vamos lá. Eu acho que vai haver uma hegemonia, sim, de Flamengo, de Palmeiras, até pelos recursos financeiros, né? Mas não, se você imaginar que Palmeiras estava numa receita muito menor, muito maior, por exemplo, que a do Santos, e o Santos foi vice-campeão brasileiro, né? O aspecto competitivo no Brasil, ele é muito forte ainda, e principalmente quem vende muito na intertemporada aí de agosto, por aí, que você acaba fazendo em alguns clubes 2 campeonatos, né? Antes da venda de agosto, que desmantela o time, né? Ou se não desmantelar, segue um time mais forte, né? Então, isso tem algumas mudanças, às vezes, assim, nesse sentido. O Atlético Paranaense, ele chegou num ponto até que eu quero comentar isso, o Atlético, ele se planejou para começar a ser bom no campo agora. Ele se planejou, todas as vendas, as receitas do Atlético Paranaense foram para a infraestrutura todo esse ano, né? E agora eles têm um planejamento até 2022 para ser sempre muito competitivo, até internacionalmente. Mas parece que esse ano já houve uma mudança, eles perderam muitos jogadores e ainda não recolocaram na mesma altura, né? Eu acho que o Atlético, se ele focar campo, ele vai estar muito próximo dos grandes, ele já estará próximo, já estará grande, se ele focar campo, porque agora eu acho que ele tem receita para isso, né? Então, eu acho que vai haver, sim, uma hegemonia, mas eu acho que essa hegemonia não vai ser longa, como aconteceu no São Paulo numa década, né? Como aconteceu com o Palmeiras numa década. Eu acho que essa hegemonia vai sendo mesclada, felizmente, mas não que há um poder de uma perda enorme. Por exemplo, o Flamengo, de repente, ele está lá em cima e cai lá para baixo, como acontecia o Palmeiras, tal. Eu acho que vão se aproximar outros clubes e vai tornar o campeonato mais competitivo. Eu acho que isso vai acontecer, até porque, se não seguir esse exemplo, aí sim que há falência de grandes clubes. Eu acho que aí vai acontecer isso. Como você falou, hoje a profissionalização está muito maior, né? Está muito maior. Eu ainda acho que falta um pouco mais de autonomia aos diretores executivos, eu acho que falta muita autonomia. Eu fico triste de ver times trocando de treinadores 4 vezes por ano, e eu acho que o diretor executivo não deveria permitir isso e deveria fazer um trabalho preventivo para que isso não aconteça, né? Mas ainda acontece. Eu acho que falta um pouco de autonomia para o executivo, ou o executivo não quer ganhar essa autonomia, né? Quer ficar bem com a gestão, né? Então, eu acho assim, importante, mas eu acho que não vai haver um Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil, não. Acho que vão se aproximar paulatinamente.